Galera, é o seguinte, para você aí que está me seguindo, acompanhando as aulas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E quero te dizer que essas aulas aqui, elas ficarão por pouco tempo, tá? Aqui na internet, porque faz parte das gravações que estou fazendo para o meu treinamento, tá bom? Uma parte aqui eu forneço gratuitamente, depois esse treinamento será vendido e o preço dele é caro. Olha só, vai ser pelo menos R$ 3.000. Então aproveitem aqui tudo que vocês estão recebendo gratuitamente, tá? Se não viu algum vídeo anterior, aproveite lá para ver também, tá? Então vou começar agora a falar da questão relacionada à liquidação, né, dos bens. O que acontece? Acabou o casamento, tá? Mas acabou o casamento pelo divórcio. O que vai acontecer? Então eu tenho uma dissolução, não tem? Tem uma dissolução do casamento. E com essa dissolução do casamento, tem que sempre pensa comigo aqui, ó, sempre sob o ponto de vista prático, tá? Acabou o casamento, tá? Daí é o seguinte, tá, mas e os bens? Qual que é o regime de bens? A gente tem que saber qual que é o regime de bens. União estável eu vou falar para frente. Agora eu tô falando aqui, eu vou falar da comunhão parcial, da comunhão universal, da separação absoluta e da participação final nos aquestos, desses quatro, tá? Tá bom, então é casado sob o regime legal da comunhão parcial de bens. Como é que serão divididos esses bens? Daí acontece o seguinte, tem que ver, analisar a seguinte situação. A pessoa antes de casar, ela tinha um apartamento, tá? Então é dela, não é? Ela nem conhecia a outra. Como é que vai dar o apartamento para outra? Se for no regime da comunhão universal de bens, sim. Mas começo aqui pelo da comunhão parcial, então. Já estou começando então pela comunhão parcial. O que acontece? Na comunhão parcial existe três massas de bens. Bens que pertencem a cada um dos cônjuges, tá? Então eu tenho duas massas, digamos, marido e mulher. Os bens do marido antes de ele casar, os bens da mulher antes dela casar. E os bens comuns, aqueles que foram adquiridos posteriormente ao casamento, tá? Então vamos pro mapa mental aqui. Seguir a lógica, tá? Espera aí, mapa mental. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, a primeira situação que eu coloco é que lá em cima, tá? Só há o partilhamento dos bens após o pagamento das dívidas. Então, estou me referindo aqui ao regime da comunhão parcial de bens. Só vai dividir o patrimônio comum após serem pagas as dívidas comuns. É isso que é importante entender. Não é só pensar no lado bom. Primeiro tem que pagar as dívidas. O que sobrar, o saldo que sobrar, vai ser dividido com relação aos bens comuns, 50% para cada um dos cônjuges. Como eu coloco aqui antes. Só os bens comuns serão divididos. Então, parece simples, não? Mas a questão aqui, a dificuldade na liquidação dos bens diz respeito a saber se o bem foi adquirido antes do casamento ou posteriormente. Esse é o problema. A lógica é fácil, no direito é fácil. Então essa regra do direito é fácil. Os bens adquiridos posteriormente ao casamento, 50% de cada um dos cônjuges. O problema é provar. Entenderam? Provar. Bem como as dívidas também, sabe? E já falo vou falar aqui das acessões, das benfeitorias. Vou começar por uma situação prática. Então com esse julgamento aqui, ó, do Superior Tribunal de Justiça. Ele diz divórcio litigioso porque não foi consensual. Então, litígio é briga, tá brigando. Então, é um divórcio, tá tendo briga, tá? Cumulado com partilha de bens, então o divórcio cumulou na ação, pedido de partilha de bens. Olha, A quer se divorciar do B e quer que seja partilhado o seguinte, esse imóvel para esse carro para esse aqui para esse, tá? Entendeu? Então, é divórcio com partilha de bens, com a divisão dos bens. E alimentos, tá? Então tem, nesse caso aqui é de filho, tá? Então tem alimentos também, a filho menor partilha. Então, divisão de imóveis comuns devidamente determinada. Então, o que acontece? Tá dito aqui, ó. Divisão de imóveis comuns. Esses imóveis, dois imóveis adquiridos posteriormente ao casamento. Vai ser, ó, qual que é o valor dos dois? Um vale 800, outro 700, 1,5 milhão. Vai dividir 750 mil para cada um dos cônjuges. Depois vou falar como é que faz. Se bem vai ficar em estado de divisão. Mas vai ficar cada um como? Depois a gente vai falar, tá? Só para saber. Vai ser dividido proporcionalmente, 50% para cada um.
Subrogação não comprovada. Esse que é o problema. Subrogação não comprovada. O que é subrogação? Subrogação real. A pessoa tinha um imóvel antes de casar, valia R$ 1 milhão. Ela vendeu aquele imóvel e comprou um outro de R$ 1,5 milhão. O que acontece? Subrogou, não. Ela pegou aquele bem, tá? E comprou esse novo. Então, 1 milhão veio de lá para cá. Então, esse 1 milhão, como existiu essa subrogação, mas precisa provar documentalmente. Essa que é a questão. Na subrogação, a pessoa tem que guardar a prova. Se ela tinha um dinheiro investido no passado e ela comprou um bem depois, ela precisa guardar estas provas, sabe? E mais, saber no processo que se ela não provar, ela vai perder esse patrimônio, que vai perder 50%, vai passar a ser do casal. Porque é presumido que pertence ao casal, exceto se ela provar que decorre dessa subrogação que eu acabei de mencionar. Como ele diz aqui, ó, não comprovada. Então, presunção de colaboração comum, que apenas pode ser afastada mediante prova escrita contrária. Veículo adquirido durante o casamento. Réu que faz jus à meação. Então, foi um veículo adquirido posteriormente ao casamento, pertence ao casal. Aqui diz, desculpe, empréstimo efetuado após a separação de fato. Essa é uma outra questão no direito complicada. Saber quando que as pessoas estão separadas de fato. Falei isso na aula anterior, quando eu fiz a diferenciação entre separação de fato e separação de corpos. A questão aqui é da prova, sabe? Então, o que acontece? Para demonstrar a separação de fato, todos os meios admitidos em prova poderão ser utilizados. Então, vai poder utilizar mensagem do WhatsApp, mensagem de e-mail, gravações, testemunhas, para demonstrar que aquelas pessoas não estão mais juntas. Então, isso daqui é a separação de fato do casal. Mas saber qual é esse momento, sob o ponto de vista do direito, é bastante complicado. Por isso que é importante ter as provas para demonstrar quando aconteceu a separação de fato. Nesse caso aqui mencionado, após a separação de fato, o cônjuge foi lá e contraiu dívidas. O que vai acontecer? Essa dívida é exclusiva dele. Por quê? Com a separação de fatos, não existe mais a comunicação de bens. Falei isso na aula anterior. Então, as dívidas serão dele, aqui como foi decidido pelo STJ. Dívida exclusiva do varão, aí do marido, da mulher varoa. Alimentos ao filho menor, pensão que deve ser fixada em valor suficiente para garantir a subsistência do alimentando. Alimentando é quem paga, alimentando é quem recebe, de acordo com as condições financeiras do alimentante. Isso chama-se possibilidade. Existe um binômio chamado possibilidade e a necessidade. Possibilidade quem paga, necessidade quem recebe. Falei na aula anterior lá sobre a questão dos alimentos, tá? É por isso que eu digo que é importante, você acabou não vendo a aula anterior, tem que ver as aulas aí, porque eu faço tudo numa sequência lógica, então você não pode perder, porque senão você consegue acompanhar aqui o raciocínio. Pensão majorada, essa pensão alimentícia foi majorada porque aquele valor foi entendido que era suficiente. Então aqui houve uma valoração, houve um aumento desse valor aqui da pensão dos alimentos, que esses alimentos serão destinados ao filho, tá? Outra situação que eu menciono aqui embaixo sobre o regime da comunhão parcial de bens, é um caso que acontece bastante. A pessoa tem um terreno e depois constrói. Eu já falei isso também em aula anterior. A pessoa tem um terreno e depois do casamento é que é feita a edificação. O que acontece nesse caso? Sempre existe a presunção da prova. A presunção que admite prova em contrário. Caso contrário, esse imóvel que foi edificado naquele terreno vai pertencer ao casal. Como é que não pertenceria ao casal? Se o cônjuge, que era o proprietário do imóvel, ele provasse que quem deu o dinheiro para construir, por exemplo, foram os pais dele. Foi uma doação. Daí, nesse caso, não haveria comunicação. Ou decorre de uma subrogação. Ele tinha o dinheiro anteriormente, ele pegou o dinheiro que ele tinha e construiu a casa. Tá? Então, ele vai demonstrar isso daí. Daí pertence a ele. Caso contrário, veja, existe uma presunção que pertence então ao casal. Vai ser 50% de cada um. E é isso que nós vamos ver agora. Aqui nesse julgamento do STJ, diz, olha, pela disposição expressa do artigo 1650, inciso 4º do Ordenamento Civil, comunicam-se as construções, aqui ele fala das benfeitorias também, então, construções e benfeitorias. As benfeitorias feitas na casa, veja,
no bem próprio de um deles, também essas benfeitorias passam a pertencer ao casal. Erigidas em bens particulares, como está aqui, ó, de um dos cônjuges durante a vigência do matrimônio, pertence, qual é a proporção? 50% para cada um dos consortes, cada um dos cônjuges, de forma que integram a comunhão e partilham as edificações, por presumido o esforço comum durante o período da sociedade conjugal. Então não é preciso que o cônjuge, os dois provem qual foi a parte dada por cada um deles, quanto cada um deles deu para construir, para fazer as benfeitorias. Não é preciso, é presumido que foi o casal que deu esse dinheiro aqui que foi necessário. Na hipótese dos autos, onde a construção de uma casa de alto padrão foi erigida durante o casamento sobre o terreno pertencente exclusivamente ao varão, então terreno pertencente exclusivamente ao marido, é de ser resguardado o direito da varoa, da mulher, de obter a indenização. Ou ela vai obter uma indenização por esse valor. Ah, tá bom, fica com a casa, mas me indenize, tá? Ou então compense. Ó, então tá bom, fica lá, mas você me dá outro bem, tá? Compensação na partilha do correspondente à metade do valor da cessão, deduzindo-se do valor total do bem, quantia referente ao custo atual do terreno de sua locação. Tira o valor do terreno que foi construído lá, divide em dois, tá? Simplificando. Agora, o que acontece? Vou passar para frente, que esse daqui é em cima, eu resumo ali, onde está aqui, outra cor, olha só. Aqui, ó. No momento da dissolução, cada cônjuge mantém, deixa eu tirar aqui, ó. No momento da dissolução, cada cônjuge mantém seus bens próprios, tá? E obtém mais metade do ativo líquido da comunhão. Que eu já vou mostrar para vocês. Então, os bens próprios as pessoas vão manter e vão adquirir metade daquilo que é comum, tá? Então, esse vai ser o patrimônio de cada um dos cônjuges por ocasião da liquidação dos bens. Agora, como que é formada essa massa comum, tá bom? Tá aqui, ó. Eu tenho um ativo e eu tenho um passivo. Vai diminuir o ativo do passivo. Então, o ativo bruto, olha só. Qual é o ativo bom? A parte boa, tá? Então, o ativo são os bens comuns. O que é essa massa comum? São os bens comuns que pertencem ao casal. Naquele caso anterior, os dois imóveis que foram adquiridos. Mais a recompensa em favor da comunhão. Um dos cônjuges tirou dinheiro que pertence ao casal para construir a clínica dele, que ele é dentista. E ele ficou devendo esse dinheiro para a comunhão. Então, ele tem que repor, pegou lá 200 mil reais, tem que repor esse dinheiro para a comunhão. Por quê? Porque ela, vamos imaginar, essa comunhão aqui é credora, vamos imaginar que essa comunhão aqui de bens, como fosse uma pessoa jurídica, só para vocês entenderem. Então, veja, foi tirado o dinheiro dessa pessoa jurídica que pertence ao casal, mas não é, digamos, esses são, o ativo. Foi tirado o dinheiro dela, para quê? Para que aquele dentista construísse a clínica dele. Então ele tem que voltar esse dinheiro aqui para os bens comuns. Então ele tem que voltar esses 200 mil reais para esses bens comuns no momento da liquidação, que são os bens comuns. Então é uma recompensa em favor da comunhão, que ele tem que voltar. Então ali, vamos imaginar que os bens comuns seriam os dois imóveis, cada R$1 milhão, 2 milhões, e qual que é o ativo? Mais os 200 mil, 2 milhões e 200 mil reais. Então, qual que seria a divisão? 1 milhão e 100 mil reais para cada um dos cônjuges. Agora, qual que é o passivo? Passivo são as dívidas comuns. Vamos imaginar aqui que tivesse dívidas comuns lá de R$1 milhão. Tá bom, dívida de empregada doméstica, dívida, tô exagerando aqui, mas dívida de financiamento do imóvel, não sei o que lá, dívidas. Vamos imaginar, pode ser 100 mil reais, para entender mais fácil, 100 mil reais. Então tá, 100 mil reais são as dívidas comuns, tá bom? E o que acontece? Essas são as dívidas comuns, e eu vou ter que analisar essas dívidas comuns, mas vamos imaginar o seguinte, que agora vamos imaginar que a mulher aqui, tá bom? A mulher pegou e resolveu pagar aquela dívida do condomínio lá de 100 mil reais que pertencia ao casal. Então, o que é formado pelo passivo? Ela tem que recompensar, veja, agora a recompensa é para esse cônjuge, né? Porque esse cônjuge pagou 100 mil reais,
Então essa massa fica devendo os 100 mil reais para ela. Então esse é o passivo, tá? Então tem essa, porque na verdade é entre essas dívidas comuns mais essa recompensa aqui que tem que ser feita em favor desse cônjuge. Então esse é o passivo. E o que que é essa massa comum? É o ativo bruto, tá bom? É o ativo bruto menos o passivo. Então, como eu disse lá no início, vai ser partilhado após o pagamento das dívidas. Então vai pegar o ativo, vai diminuir do passivo e daí sim será feita a partilha dos bens entre o casal. Tá bom? Então é assim que se faz. É ativo menos passivo, para vocês entenderem. E se eu já mostrei aqui os exemplos, né? Se a comunhão emprestou dinheiro para um dos cônjuges, então o que acontece? Se ela emprestou dinheiro para um dos cônjuges, esse cônjuge é devedor da comunhão. Ao contrário, se um dos cônjuges emprestou dinheiro para a comunhão é devedora desse cônjuge, tá? Então a regra ela é fácil de ser entendida, né? Como eu disse, cada um dos cônjuges, aqueles bens próprios, os bens reservados, que eu comentei lá na aula quando eu falei do regime de bens, de cada um dos regimes de bens. O que acontece? A pessoa vai manter esses bens próprios, ela não vai precisar dividir. Agora, a questão aqui importante é o seguinte, ó, na dúvida se o bem é próprio ou comum, existe o entendimento, a presunção de que aquele bem pertence ao casal. Para ele demonstrar que aquele bem é próprio, ele tem que demonstrar, olha, eu tinha esse dinheiro aplicado, depois eu comprei esse imóvel. Então, essa prova que ele tem que guardar, que essa é a subrogação real. Caso contrário, olha, se não for feita essa prova lá no processo, vai ser presumido que pertence ao casal. Então, deverá ser provado, como eu disse, por quem alega que o bem é próprio. Né? Exemplo que é essa subrogação do direito real que eu falei aqui do dinheiro. Porque senão, olha o problema aqui. Trago situação concreta julgada pelo STJ, onde ele diz: alegação de aquisição de imóvel e veículos exclusivamente pelo réu, utilizando-se de outros bens de sua propriedade. Comunhão de esforços presumida. Ausência de provas capazes de derrubar a presunção legal. Ônus que incumbia ao interessado, tá? Então, é isso que eu falei, olha. Não demonstrada presunção de esforço comum para a aquisição do imóvel e dos veículos Saveiro e Mercedes-Benz configurada. Tá? Não provou, vai pertencer ao casal. Então, o X da questão aqui é prova. Então, entenda isso. Tem que se preocupar, que eu vejo muita gente se preocupa só com o direito. O direito aqui é claro, 50% de cada um depois do que adquiriu do casamento. A questão é da prova. Isso que é importante aqui saber. Prova, tem que guardar as provas, tá? E demonstrar bem. Se for o caso, no momento lá, até demonstrar, ó, tenho ciência que o dinheiro tal, pro outro cônjuge é prova, provar, guardar, vale a conversa entre os dois, entendeu? Para ter provas. Então se preocupe com isso. Olha, dica prática aqui para vocês, dica de ouro. Guarda aí e utiliza ela depois na prática, tá? Dispõe a lei civil que compõe a comunhão em razão do regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, porque eu já havia falado do regime de bens, por exemplo, a título gratuito, uma doação do pai para o filho não entra para os cônjuges, né? Então por isso que eu falo que é importante assistir as aulas anteriores. Ainda que só em nome de um dos cônjuges, assim como as benfeitorias e bens particulares, a gente já viu o julgamento de cada cônjuge recebido na constância do casamento vai pertencer ao casal. O rol taxativo do artigo 1659 do Código Civil enumera os bens incomunicáveis, excluindo-se os bens que cada cônjuge possuía ao casar, ou seja, o patrimônio particular do consorte aqui é do cônjuge, e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou cessão. Acabei de falar do caso doação, cessão, recebeu de herança. E os subrogados em seu lugar, mencionei bastante a questão da subrogação, bem como aqueles bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em subrogação dos bens particulares, tá? Isso na comunhão parcial. Agora, eu estou falando aqui, como é que vai ser feita essa questão aqui interessante, guardar essa colocação que eu vou fazer aqui, né, para vocês, ó, já passo ali, ó. O saldo das contas de recompensa estabelecidas entre cada cônjuge e a comunhão. Já vou dizer como é que funciona. Então, trago aqui o exemplo, esse saldo de recompensa. O marido
utilizou fundos comuns, que eu falei assim, imagine como se fosse uma pessoa jurídica, ele utilizou o dinheiro daquela pessoa jurídica para financiar a aquisição de um bem próprio, falei do consultório. Ou a mulher renovou um imóvel próprio, o imóvel dela, graças aos seus rendimentos qualificados como bens comuns, né? O que acontece? A gente vai ver aqui, ó, essas operações irão gerar recompensas em favor da comunhão, que contribuiu para a aquisição do bem próprio ou do cônjuge que teve usada a sua parte no segundo caso. Então ele vai ficar devendo, ela utilizou lá para ela vai ficar devendo para a comunhão, tá? Que eu falei para você imaginar como se fosse uma pessoa jurídica, tá? Vai ficar devendo para a comunhão. Então, o que é feito nesse tipo de situação? Ó, sob o ponto de vista prático, interessante essa tabelinha que eu coloquei aqui, ó, tá? Anota aí, ó. Abertura de uma conta de recompensa. Tá aqui, ó. Existe um direito à recompensa, por exemplo, foi utilizado, que eu mostrei lá, utilizado o dinheiro do casal para fazer a clínica do dentista, tá bom? Então, existe um direito de recompensa aqui? Existe. Quem tem que recompensar? O dentista, a comunhão. Na outra situação, eu disse o seguinte: a mulher pagou com o dinheiro dela toda a dívida do condomínio. Era o dinheiro próprio dela, ela tinha de casar, ela pagou toda a dívida do condomínio, tá? O que vai acontecer? Ela é credora, aqui como se fosse a pessoa jurídica, ela é credora da comunhão dos bens, ela é credora da comunhão, tá? Então, existe um direito de recompensa? Que eu estou dizendo que existe. O patrimônio comum é o credor, eu dei a primeira situação, né? O patrimônio comum é o credor, nesse caso aqui, no segundo caso, ela é a credora, né? E qual o montante? Ver qual que é o montante do crédito. Então, a recompensa é colocada aqui numa conta, vou colocar aqui, ó, a recompensa é colocada numa conta de crédito, né? Ou débito, de cada cônjuge aqui, ó, de cada cônjuge, e só o saldo e só o saldo será exigível. O saldo será favorável a um dos cônjuges ou à comunhão dos bens, tá? Como eu mencionei anteriormente. Agora vamos aos casos práticos, tá bom? Julgamentos aqui do STJ. Desfeito, aqui é o primeiro. Desfeito o vínculo de convivência, tá? No curso do financiamento imobiliário acontece isso muito. Pessoas aí que acabam comprando imóvel financiado. O que vai acontecer? Então, o que aconteceu aqui? Acabou o divórcio precisava continuar pagando lá o imóvel ainda e houve o divórcio. Como é que vai ser dividido, então, esse bem, esse tipo de situação? Né? A gente vai ver aqui, ó. E restando evidenciado que somente um dos ex-companheiros permaneceu residindo no bem, assumindo com exclusividade as prestações avessadas, então, quem está morando assumiu exclusivamente o compromisso de pagar a dívida. Pode, desde que exista acordo entre eles, sem problema nenhum. Caso não existisse, teria que o casal pagar. É simples. Assumindo com exclusividade as prestações avessadas, concluiu-se que a partilha relacionada ao imóvel em questão deve alcançar, e essa que é a questão interessante, ó, deve alcançar tão somente as prestações mensais pagas durante a união estável, não o valor integral do bem. Tá, então pagou 500 mil reais o casal. Depois do casamento, foi adquirido o imóvel, foi pago 500 mil reais, o imóvel vale 1 milhão de reais. O que acontece? Aqueles 500 mil reais que foram pagos, pertencem 250 à mulher, 250 ao marido, 250 à mulher. Pronto. O restante aqui vai pertencer somente a ele, porque ele é que vai pagar as prestações. A questão é simples, olha, lógica. Não é todo o valor do imóvel, vai dividir os valores que foram pagos, porque não foi pago. Como é que vai dividir aquilo que não foi pago ainda? Não tem lógica. A questão é matemática. O imóvel foi adquirido, aqui é outra situação, que eu menciono. O imóvel embaixo, ali, deixa eu trazer para cá então. Ó, o imóvel foi adquirido em 4 de 5 de 2011, tá? Os valores pagos durante a união estável são considerados frutos de colaboração comum. Dessa forma, deve apelante titular do imóvel indenizar o apelado. Que recurso de apelação aqui? Vamos imaginar, é o marido e a mulher, os dois recorrentes, para você entender, apelante e apelado, tá?
Titular do imóvel indenizar o apelado, o marido ou a mulher, no montante, 50% dos valores pagos até a separação de fato entre as partes. Então o que acontece? Os valores que foram pagos, mesma situação no anterior, os valores que foram pagos, só que aqui foi separação de fato, tá? Porque eu disse na aula anterior, a separação de fato, como a separação de corpos, ela põe fim à comunhão dos bens. Então, até aquele momento da separação de fato, o que vai acontecer? Por isso que precisa comprovar a separação de fato, porque até aquele momento da separação de fato, olha só, tudo que for pago vai pertencer meio a meio. Então, se a pessoa está bobeando ali, não comprova isso, o que acontece? Ela vai estar pagando um valor e o valor que ela estiver pagando vai pertencer metade a cada um deles, tá? Então, fica esperto nessa. Prova já diz assim, ó, não estamos mais juntos, acabou, você está aí na tua casa, eu estou aqui na minha, estamos separados de fato, tá bom? Fica comprovado, não estamos juntos. Tem a prova. Porque senão o que acontece? Fica quietinho, sabe o que vai acontecer? Ficou quietinho. Tá pagando lá parcela, sei lá, de quanto? 10 mil reais por mês. O que vai acontecer? Tá pagando metade do outro cônjuge. Pronto, simples, entendeu? Então, pega essa dica aí, tá? É... Outra situação aqui, ó. O veículo foi adquirido e financiado também durante a constância da união estável. Continua aquele julgamento até ainda, era outro veículo, ó. Mas a posse do veículo, não é a propriedade, é a posse, né? Então, o que é essa posse? Você empresta o carro para alguém, você é o proprietário, ele tem a posse. O veículo foi adquirido e financiado também durante a constância da união estável, encontra-se em nome do apelado. Já falei, esses termos aqui, apelante, apelado, guarda simples, entender? Marido e mulher, pronto, situação mais simples. Mas na posse da apelante. Desta forma, o veículo deve ser entregue ao apelado e este deve indenizar a apelante em metade dos valores pagos durante a união, correspondente a eventuais multas após o fim da união estável. Então, durante aquele período, pagou o casal, metade de cada um. Multas depois vai sobrar, vai levar. Quem vai pagar multa? Quem sofreu a infração depois da separação, né? Aqui, aqui era a união estável, mas se aplica o regime da comunhão parcial. Quanto às despesas ordinárias e extraordinárias, os valores que foram quitados até o final da sociedade conjugal, presume-se que o tenham sido com esforço comum, por força da presunção absoluta que decorre do regime da comunhão parcial de bens. A alegação de que a apelante teria sozinha feito tais pagamentos ou entregue os valores necessários não convence. O que acontece diante da presunção, assim, mas presume-se que é do casal. Ela pagou, né? Como eu disse, ela pagou lá, não tem prova que decorre da subrogação, que só foi com o dinheiro dela, não tem prova que era anterior, presume-se ali que ela está pagando com o dinheiro do casal, entendeu? É isso que dá. Até o momento que ocorra ali o divórcio, a separação de fato, separação de corpos. Então não quer partilhar os bens, quer acabar logo de uma vez, ó, separa de fato ou separa de corpos. Como que é mais fácil comprovar? Separação de corpos. Estou ensinando aqui na prática. Ó, separação de corpos, porque daí tem uma prova judicial. Porque a separação de corpos tem que ser feita judicial. Pede lá, estou saindo de casa, ou quero que ele saia de casa, pronto. Tem a prova. Daí, a partir daquele dia, do dia seguinte, acabam os deveres do casamento, fidelidade, da comunhão de bens. Pronto. Aqui, por exemplos, né? Vamos ver aqui outra situação. Olha só, esse último, ó. Partilha, tá aqui, ó. Partilha do imóvel financiado, né? Na aquisição financiada de bens, partilha-se o percentual representado pela soma das parcelas do financiamento pagas durante o casamento, a união, a ser apurado em liquidação de sentença. Questão aqui da processual, olha, discuta a questão do divórcio aqui, depois nós vamos ver numa outra fase aqui desse processo essa discussão, tá? Incluindo-se sobre o valor da avaliação do imóvel na data da extinção da comunhão de bens. Com isso, evita-se a distorção monetária e o enriquecimento ilícito, caso fosse a partilha somente. Vai dividir o valor que foi pago lá, vai atualizar monetariamente, né? Porque imagine, pagou um valor lá, 10 mil reais há 10 anos atrás, tem que atualizar o valor para o presente, né? Entendeu? Porque senão a pessoa que pagou seria injustiçada, tá? É isso que ele quis dizer, tá? Agora vamos, então, para os demais regimes, tá? Esse falei da comunhão parcial, agora eu vou falar aqui o da comunhão universal, que é fácil, olha só. A quase totalidade dos bens vai fazer parte da divisão. O que não se inclui na divisão? Então a gente vai ver aqui, diz o artigo 1659 do Código Civil. Os bens que cada cônjuge possuirá ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou cessão e os subrogados em seu lugar, tá? Então, o que ele diz aqui? Esse daqui é o seguinte:
eu vou tirar. Na verdade, olha só. Esse daqui é da... Vou tirar aqui para entender melhor. Então, a quase totalidade dos bens faz parte. O que são excluídos? Eu vou mencionar aqui, ó, tá? São excluídas aqui as doações, tá? As doações e as que são liberalidades. E os bens e valores recebidos a título de herança, tá? Então, herança, que isso daqui são chamados liberalidades, tá? Então, isso daqui vai ser excluído, tá bom? E serão excluídas também as dívidas próprias de cada cônjuge anterior ao casamento, tá? Então, mais uma exclusão que eu vou mencionar aqui, tá bom? A gente vai excluir aqui as indenizações com caráter personalíssimo, tá? Então, no regime da comunhão universal de bens, vão acabar se comunicando todos os bens que eu posso mencionar aqui. Vamos ver, são os bens, eu menciono aqui, ó, são os bens que tinha no passado, os bens adquiridos no passado, os bens presentes e os bens futuros, tá? E eu coloquei aqui, tá bom? Essas aqui são as exceções, tá? Legal? Agora, deixa eu só mudar aqui, ó. Tô fazendo tudo com vocês porque vocês já viram, né? Esse daqui são as exceções para saber, ó. Aqui. Aqui, ó, separação legal, tá? O que acontece? Essa separação legal é a que decorre da lei. Então, a separação legal decorre da lei e a convencional decorre da vontade das partes. Então, diz essa súmula 377 do S, eu coloquei aqui, ó, você já viu, né? Como é meu treinamento para minha apresentação oficial, ó, eu posso mudar aqui com vocês, tá? Você viu que eu estou fazendo agora aqui, ó. Não é STF, é STJ. É porque é antiga, tá? STF, Supremo Tribunal Federal. Qual que é a diferença entre STF e STJ? O STF julga a matéria constitucional, tá? Então, matéria infraconstitucional, por que essa súmula aqui é antiga? Porque está no STF e essa matéria não é uma matéria constitucional, essa questão de discutir a liquidação do patrimônio. Então, ela é antiga. Hoje, essa súmula teria que estar no STJ. Para mim, essa súmula aqui é antiga e, a meu ver, já comentei anteriormente, ela tinha que ser reformada, tá? Mas o que ela diz? No regime, tá bom? Deixa eu me pôr para cá aqui. No regime, ela diz o seguinte, aqui, ó. No regime da separação legal de bens, que é que decorre da lei, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Qual que é um exemplo, né, que eu sempre menciono, que decorre da lei? Um dos cônjuges tem mais de 70 anos, tá bom? Então vai ser o regime da separação obrigatória de bens. Que isso é o mais comum de acontecer. Então, o que acontece? Não se comunicam os bens segundo a lei, mas essa súmula vem, olha só, no regime da separação convencional não se comunicam os bens, no regime da separação legal era para não se comunicar os bens também. Só que essa súmula diz o seguinte, ela desconsidera isso aqui, ó, separação legal, esqueça. Era a mesma coisa que você escrever aqui, ó, comunhão parcial de bens, porque ele diz que todos os bens que forem adquiridos posteriormente ao casamento, eles vão se comunicar. Então, essa súmula aqui é uma brincadeira, né? A lei diz que o regime da separação de bens literalmente diz isso. Daí diz, não, isso aqui é falso, corta. O STF consegue, o tribunal tem que interpretar algo que não seja claro, tá? Algo que é claro, ele não pode interpretar. Você interpreta alguma coisa quando não está clara.
Nesse caso aqui, a separação de bens diz que os bens, cada um, pertence a cada um dos cônjuges. Vai o STF e diz que os bens, então, adquiridos posteriormente ao casamento, quando uma das pessoas tiver mais de 70 anos, pertence ao casal. É um absurdo, para mim, esse tipo de pensamento, né? É absurdo. Não sei qual que é a tua opinião, né? Quem tem interesse em ganhar dinheiro, claro que vai querer concordar, daí está agindo em causa própria, né? Agora, eu, como não tenho essa idade ainda, né, nem sou casado com ninguém com essa idade, não tenho interesse nenhum, entendeu? Meu interesse aqui é simplesmente entender e mostrar para vocês o que, que eu acho justo, o que, que eu acho correto. Porque no regime da separação convencional não tem isso. Né? No regime da separação convencional não tem isso. Então a pessoa, olha o absurdo, a pessoa tem 69 anos, tá? Casa com a outra. Daí o regime da separação convencional de bens. Daí ela faz 70, daí o que acontece? Se divorciasse, não teria que dar metade para outra aqui. Então antes de completar 70, ele se divorcia, tá bom? Não tem que dar metade para outra. Completou 70, vai ter que dar metade para outra. Onde é que está a lógica da idade? Eu não consigo entender a cabeça de certas pessoas, tá? Respeito a opinião, né? A gente tem liberdade de expressão para isso. Respeito a opinião, mas não concordo. Sou obrigado a concordar, né? Então, é esse posicionamento. Então, no regime legal, aquele que decorre da lei, eu dei o exemplo, está falando que isso aqui, se você está lendo separação legal, não, você está lendo errado. Você não leia a separação, não leia que não é separação, é comunhão parcial. O que você está lendo ali, você bebeu, você precisa de óculos? Não, né? A gente não precisa. Mas ele coloca assim, tá bom? Fazer o quê? Lamentavelmente. Separação convencional, tá bom? Separação convencional que eu mencionei anteriormente, o casal, os dois, 30 anos, resolvem casar, cada um tem seus bens, pronto. Isso é convencional. Então, o que acontece aqui? Não existe massa comum de bens para ser dividida, tá? Então não tem massa comum, cada um adquire, cada um adquiria dele. São divididas as dívidas do casal, tá bom? Já vou falar aqui. E é possível a divisão de bens comprados em comum, tá? O que acontece bens comprados em comum? O regime ali é esse daqui, da separação convencional de bens. Mas o casal resolve comprar lá um imóvel de 1 milhão, um dá 70%, outro dá 30%. Por ocasião do divórcio, como é que vai ser feita a partilha? 70% do imóvel pertence a esse e 30% àquele. Pronto, é como se fosse uma sociedade de fato. Como se não houvesse casamento. Resolveram comprar um bem em comum. Pronto. Só que aqui, as dívidas comuns, tá, do casal. Quais são as dívidas comuns? Empregada doméstica, IPTU, condomínio, essas são dívidas que são comuns, pertencem ao casal. Então o casal tem que pagar perante terceiros, tá bom? O que vai acontecer? Os dois são solidariamente responsáveis. Entre eles, um não tem dinheiro para pagar, o outro vai poder cobrar daquele depois, tá? Mas eles são solidariamente responsáveis aí perante terceiros, tá? Aqui, ó, existe um problema nesse regime da separação, tanto da legal quanto da convencional, com relação aos dinheiros que estão em conta, sabe? Aplicações. Dá muito problema com relação a isso, tá? Eu menciono aqui um julgamento e já demonstro o que fazer. Julgamento aqui do STJ, ele diz: não caberia a instituição financeira bloquear sem qualquer ordem judicial, não caberia, né? O valor integral da conta corrente, eis que de toda sorte, 50% do valor depositado em tese pertence a cotitular, tá? Já vamos ver aqui com vocês. Houve negligência do apelante, digamos, de uma das partes aqui, marido ou mulher, eis que ao tomar conhecimento do falecimento do primeiro titular e considerando as informações prestadas por sua filha diante da controvérsia sucessória, deveria ter bloqueado 50% dos valores depositados em conta corrente. O que acontece? Esse valor em conta corrente, existe uma presunção que ele é do casal, 50% de cada um deles, tá? Se a pessoa quiser provar que aquele dinheiro é só dela, embora a conta corrente seja conjunta, uma parte maior dela, ela terá que provar isso daí, tá? No regime que eu estou falando aqui da separação obrigatória de bens, tá? Ela vai provar que, por exemplo, tinha 500 mil reais, ela vai provar que 400 mil reais era dela, embora a conta corrente fosse conjunta. Como? Transferiu da conta dela o que ela tinha para outra.
Então, diz aqui esse julgamento, né? Transferência significativa de valores após o óbito, viúva na qualidade de cotitular de conta conjunta solidária, ausência de comprovação da titularidade dos valores depositados. Por que ausência de titularidade? Não comprova, existe uma fusão do dinheiro quando cai lá, né? Vai saber o que é de um, o que é de outro? Para saber, precisa demonstrar. Então, presunção de divisão do saldo em partes iguais, presunção que é de 50% de cada um. Ressarcimento dos valores que deve ser limitado em 50% da quantia. Então, se a mulher foi lá, sacou todo o dinheiro, ela tem que ressarcir, né, o outro cônjuge 50%, porque presume-se que 50% é do outro. Né? Se ela quisesse provar que só era dela, ela teria que ter demonstrado. Tá? Essa aqui é a questão aqui. Tá? E agora, para finalizar a apresentação, aquele regime chato que ninguém usa na prática, tá bom? Tanto é que não tem nenhum julgamento do STJ com relação a essa questão, que é a liquidação no regime na participação final dos aquestos, tá? O que ele diz aqui, ó? Funciona durante o casamento como regime de comunhão parcial para os bens móveis, porque passa a pertencer metade a cada um dos cônjuges. A divisão da família, as dívidas da família são divididas porque aplica-se o regime primário entre o casal, 50% para cada um, então dívida de IPTU, um exemplo, dívida de empregada doméstica. Como para qualquer regime eu aplico essa solidariedade, como eu mencionei lá naquela aula, no início, quando eu falei do regime primário. Aqui então se aplica a mesma situação. Enriquecimento de cada um que vai ter que ser analisado, tá? Daí diz o artigo 1672 do Código Civil. No regime de participação final nos aquestos são os bens adquiridos posteriormente ao casamento. Cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante, então, como se fosse comunhão parcial, tem os bens próprios adquiridos anteriormente ao casamento. Cada um dos cônjuges possui os bens próprios. Seguinte, lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, o direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Aqui como se fosse da comunhão parcial, mas vale somente para os bens móveis, tá? Código Civil, aqui, artigo 1673, integram o patrimônio próprio, os bens que cada um cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Finalizar aqui com o artigo 1634, sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. Daí, o que exclui? Daí diz no inciso primeiro, os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar subrogar. Mesma coisa se fosse no regime da comunhão parcial. Os que sobrevierem a cada cônjuge, por ser a mesma coisa da sucessão da comunhão parcial, adquirido por doação ou liberalidade, decorreu aí de uma herança. As dívidas relativas a esses bens, também nos comunicam, são dívidas próprias, igual ao regime da comunhão parcial aqui, ó. Daí diz o parágrafo único. Salvo prova em contrário, que esta diferença da comunhão nessa parte aqui é igual. Salvo prova em contrário, presume-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. O que diferencia da comunhão parcial? Porque são presumidos não somente os bens móveis, como também os imóveis. Então, essa mudança aqui do regime da comunhão universal de bens da comunhão parcial, tá? Mas tem muitos bens móveis que são caríssimos, né? Hoje, por exemplo, a pessoa tem várias ações, né? Então, acaba adquirindo na comunhão parcial, seria metade de cada um dos cônjuges. Aqui, existe essa presunção para os bens móveis existirem na comunhão parcial e na total. Aqui, dos imóveis, eles não são presumidos que tenham sido adquiridos posteriormente ao casamento, como acontece na comunhão parcial, tá? Assim, cada um dos cônjuges deveria provar com quanto é que contribuiu para a aquisição daquele bem. Nesse regime aqui da comunhão parcial dos aquestos que eu falei, chato e nunca é usado, tá bom? Se as pessoas quiserem um regime diferente, elas fariam o próprio delas. Não precisariam pegar isso aqui, poderiam pegar isso daqui como base, tá? Então, é isso, galera. E aguardo vocês na próxima aula, que eu continuarei tratando desse tema. Aqui eu falei dos bens que foram divididos já, tá? Então, na próxima aula eu vou tratar da questão dos bens que ocorre o divórcio, mas eles acabam ficando somente com um dos cônjuges, tá? Esses bens, então, eles ficam em estado de indivisão. Como é que é resolvido esse problema? Né? Eu coloquei aquela situação dos dois imóveis, um de 800 mil, outro de 700 mil, tá? Como é que vão ser divididos esses bens agora? Como é que é feito isso? Outro, só um dos cônjuges está administrando imóvel, está pegando lá o dinheiro dos aluguéis, não está passando para o outro. Então, são assuntos que eu vou tratar na próxima aula, tá bem? Então, eu te aguardo lá na próxima. Tchau, tchau.